Pronto, gravação iniciada. Vamos à nossa aula sobre filosofia medieval e Agostinho. Então, em algum momento aqui se chama ele de Santo Agostinho, é porque é uma das formas que ele é chamado, mas eu vou tentar me focar aqui em Agostinho de Hipona, eu sou Agostinho sempre. Vamos lá. Primeiro, o que é a Idade Média, né? O que a gente chama de Idade Média é um período de 1000 anos, tá? Em que começa com o fim do Império Romano, ali no século IV, né? O cristianismo passa a ser a religião oficial do Império e o Império passa a sofrer constantes ataques. E nesse constantes ataques, tem uma hora que o Império cai, o Império acaba conhecendo o seu fim, e nós temos aí um período chamado de Idade Média, né? Começa a Idade Média. Nesse momento da história, o que é que nós temos? Nós temos um processo de feudos, né? A economia muda, nós passamos a estar muito mais vinculados com a terra. O comércio acaba acontecendo não como conhecemos hoje, compra tal, está muito mais próximo de um escambo, né? E as pessoas estão muito ali dentro do seu feudo. E nesse contexto aí de queda do Império Romano, que foi tão longo e tão grande, para uma mudança para a filosofia para o período medieval, você tem toda uma mudança de visão. Porque o cristianismo, que era uma religião marginal, o cristianismo que era uma religião periférica, uma religião de pessoas que estavam ali escondidas para não morrer, para não serem presas e tal, passa a ser a religião mais forte, né? Ali no final do Império Romano, o cristianismo ascende em poder, passa a ser a religião mais forte. E a Idade Média é um momento em que o cristianismo exerce uma força sobre todas as esferas, né, da vida. Então o cristianismo exerce uma força grande na arte, na filosofia, na política, enfim. A igreja passa a ser... A igreja e a teologia, né, consequentemente, passam a ser os parâmetros de tudo. Então, o pensador medieval... E aí, o pensador medieval, ele não pensa fora da religião, não pensa fora da teologia. Então, ele vai acabar sendo pressionado, né, a fazer filosofia a partir desse contexto religioso, ao mesmo passo que um político, né, um rei, um monarca, um senhor feudal, um príncipe, ele não vai conseguir fazer, mesmo que seja ateu, mesmo que não seja cristão, pela força do cristianismo naquele momento, ou que tenha outro credo, a força do cristianismo naquele momento impõe que ele dialogue bem, tenha um bom diálogo com o clero, tenha um bom diálogo com a religião. E aí, um exemplo disso, me vem à cabeça agora, a série Vikings, que eu recomendo caso vocês não tenham visto ainda, que em vários momentos mostra como dentro da Europa ali os reis tinham que se relacionar bem com o clero, como o clero tinha uma grande força, né? Como a religião tinha uma grande força naquele momento, né? E eu estou falando aqui Europa porque o mundo não é só a Europa, né? Mas só que infelizmente a gente acaba conhecendo mais, está tentando quebrar isso hoje, mas de conhecer só a Europa, de ver só a Europa. Eu tenho um livro de filosofia medieval, inclusive, em casa, que não está aqui comigo, né? Que está discutindo filosofia árabe, né? Uma galerinha que está discordando do Tomás e do Agostinho. Só que eu estou sem esse material aqui para passar, podia ser uma aula extra aí de filosofia medieval pra gente. Bem, voltando, o pensador medieval, ele está pensando a partir da teologia, né? E o que é muito interessante perceber é que hoje o movimento político caminha muito por aí, né? O pensamento político hoje caminha muito por aí, assim como existe uma tentativa de forçar que as pessoas que produzem arte, produzem filosofia, produzem ciência, também produzam a partir de um viés teológico, né? Então hoje, eu estava dando uma aula um certo dia aí sobre filosofia medieval e percebendo isso, né? Como existem hoje pontes ou semelhanças muito grandes com a Idade Média, nesse processo da religião tentar controlar a política, da religião tentar controlar o conhecimento,
tentar controlar a cultura. O que ofende a produção artística que ofende a religião é ruim, não presta. Precisa ser censurada. A produção filosófica ou científica que de alguma forma incomode a teologia, a religião, tem que ser cortada. A política, os políticos precisam obedecer princípios que, não que precisam, mas está sendo imposto aí por alguns setores que eles obedeçam princípios religiosos, né? E essa ideia de pensar no todo, pensar fora da religião, passa a ser um absurdo para muita gente. Então, para entender a Idade Média, no ponto de vista político, basta olhar para o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Que acho um dos melhores exemplos para a gente entender essa mistura complicada entre religião e política, né? Uma religião específica, porque como nós somos seres políticos, todos os credos, independente de qualquer coisa, as pessoas puderem colaborar, puderem dialogar, é uma coisa, mas querer impor uma perspectiva religiosa como a oficial, né? E inviabilizar o diálogo das outras pessoas, as outras reflexões, os outros pontos de vista, é outra coisa, né? Então, o pensamento medieval caminha muito por aí. Esse processo de que eu vou impor, eu vou regular tanto a produção filosófica, a produção política, tudo está sobre o meu crivo, né? E algumas perguntas são fundamentais para a gente pensar essa Idade Média. Então, algumas questões que hoje nós podemos tratar como normais, como banais ou como superadas, estão começando a ser feitas ali. Como, por exemplo, Deus existe? É possível conciliar fé e razão? Qual o valor das boas ações? A alma é superior ao corpo? Né? Então, você tem aí... a vida surgiu ao acaso, a vida surgiu por acaso, ou surgiu graças a um arquiteto superior, a uma força superior? Não. Você tem aí alguns elementos que, tipo, hoje, para quem tem religião, isso é óbvio, para quem não tem, isso é óbvio. Então, tipo, tem os grupos aí vão tratando algumas questões como obviedades, né, como claras demais, só que na Idade Média isso está começando a ser feito. Então, lembrem, se o cristianismo ainda não está começando a se colocar como religião oficial, está começando a produzir o seu conteúdo teológico, você ainda não tem várias perguntas feitas, nem várias perguntas respondidas. Então, até esse momento, o cristianismo estava lutando para sobreviver, basicamente. Então, quando ele passa a ser religião oficial, passa a ser a religião do poder, aí começa a se questionar algumas coisas e começa a produzir algumas coisas para tentar resolver dúvidas que vão surgindo, né? Então, a teologia não, o que a gente chama de teologia ou de religião não nasce pronta. Ela vai sendo construída e a Idade Média marca a construção de vários desses elementos. Não é à toa que para o cristianismo, Agostinho passa a ser o cristianismo aqui mais especificamente num viés católico posteriormente, né, e anglicano. Para outras perspectivas cristãs nem tanto, né? Bem, e aí, se não houver nenhuma dúvida sobre o contexto da Idade Média, sobre essa questão política, essa questão da força da teologia, da força da igreja, sobre a filosofia, sobre a política, entro diretamente no pensamento do Agostinho. Então, vocês me dizem aí se está ok. Então, para a Igreja Católica especificamente, Agostinho é considerado um doutor da Igreja, né? Ele recebe o título de Santo Agostinho, e é considerado um doutor para a Igreja. O que é que significa isso? A produção filosófica e teológica dele resolve vários problemas da teologia cristã. A produção teológica e filosófica dele constrói meio que um alicerce do catolicismo, assim. Tanto ele como o Tomás são dois caras que vêm para dar várias respostas, né, para a teologia cristã, especificamente a católica.
Então, eles, tanto um como o outro, são doutores, né? Porque são doutores da igreja, nesse sentido de que o que eles estão falando sobre Deus, sobre o mal, sobre a liberdade. Então, são elementos que vão resolver aí vários dos embates teológicos que foram travados, né? Então, eles têm um peso gigante na história do cristianismo, em especial no cristianismo na sua face católica, né? Hoje, aqui, eles podem até não ter tanto peso, não ser tão falados no cristianismo brasileiro, no catolicismo brasileiro, mas tem alguns lugares que eles recebem até hoje ainda muitas honrarias, assim, muitas homenagens pelo peso histórico que eles tiveram. Bem, vamos lá. Agostinho de Hipona. Por que ele foi importante para a história do cristianismo? Porque ele vai ser o primeiro a responder, ou que responder melhor dentro do cristianismo, a pergunta: se Deus existe, por que o mal existe? Essa pergunta hoje, né, para quem tem para quem é cristão, me parece que já superada, mas naquele momento era algo muito forte ainda. Era algo que não estava começando a ser questionado, e o Agostinho se debruça, né? Se Deus existe, por que o mal existe? Mas antes de chegar nessa pergunta, ele passa, antes de responder essa pergunta, ele passa por outras religiões, por outras perspectivas religiosas. Ele sempre foi um cara marcado pelos estudos, o Agostinho, sempre foi um cara que estudou. Agora, ele nem sempre foi cristão, né? A mãe dele, que dentro do catolicismo, que era da Santa também, sempre foi. Agora, ele caminhou, antes de ser cristão, ele caminhou pelo maniqueísmo e pelo ceticismo. O ceticismo, vocês viram com o Renato na aula passada, não foi isso? Essa ideia de que não existe uma verdade, né? Essa ideia de que, diante de opiniões contrárias, eu suspendo o meu juízo. Então, eu não vou aqui criar dor de cabeça porque Juliana pensa diferente de Lorena, mas não tem uma base verificável do que elas estão falando, é polarizado. Eu só me afasto, não estou em cima do muro ali, enfim, estou longe. Agora, o maniqueísmo é um princípio religioso, né, em que existiria um bem supremo e um mal supremo, e eles regem o mundo. Então o mundo seria regido, seria guiado pelo embate entre o bem e o mal, né? O bem e o mal existem como seres ontológicos mesmo, como coisas, e o mundo caminha por esse embate entre os dois, né? E o papel do homem que crê seria fazer com que o bem vencesse o mal. Então o maniqueísmo é basicamente isso, assim, esse processo de que existe um embate entre bem e mal, e o bem precisa vencer o mal, e para que o bem vença o mal, eu preciso, como crente, como pessoa que está inserida nesse credo, nessa religião, fazer com que a luz vença as trevas, né? Que o bem vença o mal, né? Então, ele, durante algum tempo, ele foi maniqueísta, né? Ficou inserido nesse debate aí de bem vencer mal. Durante outro tempo, ele caminhou pelo ceticismo, quando o maniqueísmo já não mais supria as suas dúvidas. Só que chega um momento que ele sente algum tipo de vazio ainda, né? Que ele vai só resolver, ele só disse resolve, dentro do cristianismo, né? Como é que ele vai fazer essa filosofia cristã? Como é que ele vai produzir essa filosofia cristã? Um primeiro ponto que é importante destacar é a relação que ele tem com a fé, né? Então, o pensador medieval, ele inevitavelmente está ali nesse debate de fé e razão. Se a fé concilia com a razão, se a fé é mais importante que a razão, se a razão é mais importante do que a fé. Então, e aí hoje, outro movimento também que eu acho que está voltando com força, essa ideia de que esse embate, ou esse pseudo-embate entre fé e razão, eu acho que está voltando também com um pouco de força, né? Você percebe nesse cristianismo no século XXI,
em alguns setores, tem crescido um desprezo pela ciência, um desprezo pelo conhecimento. Então, inclusive eu já cheguei a ouvir mais de uma oportunidade o seguinte: Carlos, abandone a universidade, a filosofia vai te fazer mal. Você tem que ficar só dentro da igreja mesmo, porque é lá que tá a verdade, é lá que tá o que você precisa saber. Então, já me basta. E eu já ouvi. É, eu também sou católico e você me escuta isso daí. É, e assim, eu já ouvi de outras. Tem algumas igrejas que vão na sua casa, né? Vão fazer visita e vão tentar te levar para convidar para uma celebração deles e tal. E eu já ouvi em algumas oportunidades esse processo de que a teologia não precisaria de uma filosofia e que só a religião já bastaria para resolver nossos problemas. Então, junto com esse processo de polarização política, tem crescido esse processo de que é preciso focar só numa perspectiva de fé e já é suficiente. Bem, o Agostinho não poderia fugir desse debate e ele fala o seguinte, ó: é preciso compreender para crer e crer para compreender, porque a fé precede a razão. Então essas duas frases aí, é preciso compreender para crer e crer para compreender, assim como, né, a fé precede a razão, são duas frases que marcam muito bem a postura do Agostinho na sua relação com a fé e razão. Então, a razão é importante? Mas independente da força da razão, só ela é insuficiente. E ela tem que ser, inclusive, antecedida pela fé. Então, para que eu use a razão, eu preciso primeiro usar a fé. Então, eu preciso primeiro crer, para depois poder compreender. Então, eu preciso primeiro estar, né, ser possuidor de uma fé, ter uma fé, e depois vem a razão. Então, a razão está a serviço da fé. A razão está a serviço da fé. E em todo momento a razão será submissa, a razão será serva, a razão estará abaixo da fé. Hoje em dia, a Thaís fala o seguinte aqui: hoje em dia, felizmente, estão começando a surgir frentes do cristianismo que se utiliza da ciência para transmitir a fé. Só não concordo com a galera que usa a fé para transmitir fake, né? Então, se não for isso, tá ótimo. Ou que usa a fé para inviabilizar diálogos. Eu já tive em aula também. Eu sei, Thaís, eu só tô falando de outras galeras. Que eu tô vendo vocês dizendo que não. Eu tô falando de outras galeras que tem um, tipo... Tava vendo alguma reportagem essa semana que tinha uma médica nos Estados Unidos que também é pastora, também é liderança religiosa. E ela falando: gente, esse debate aí de cloroquina é besteira, já é a cura, não precisa mais discutir nada. E aí você vai ver que religião essa moça pertence. Segundo a reportagem, tomando a reportagem como fonte, é uma religião que está envolvida com DNA alienígena. DNA de alienígenas vão ajudar a gente a curar coisas. Umas viagens assim que eu fico meio preocupado. Então, eu não vejo problema com fé. Eu não vejo problema em ter ou não ter fé. Tudo bem. Cada um caminha, né? Eu tô muito com o Ariano Suassuna. Tem um vídeo dele numa entrevista, Sangue Latino, acho que Canal Brasil. Que nessa entrevista o repórter pergunta a ele: Ariano, você tem alguma fé? Você tem alguma religião? E ele fala: não tenho. Inclusive, sem uma fé, eu não conseguiria sobreviver nesse mundo, né? Então a fé para mim é fundamental. Para me dar coragem, para me dar ânimo. Então eu vejo pessoas, enfim, você tem total direito de ter uma fé, da fé que você se encontrar, né? Assim como tem total direito de não ter uma fé.
Só que a gente não, eu fico preocupado com as pessoas que usam da fé para promover o mal, qualquer ordem, ou as pessoas que usam da ausência de fé também, né? Porque eu posso usar argumentos puramente científicos ou puramente não religiosos para também fazer o mal, né? Então é bom ficar atento com relação a isso. Mas voltando. O Agostinho está nesse processo aí, está nesse contexto desse embate, fé e razão. E ele marca a sua posição. Para alcançar Deus, a razão não basta. Né? Então é preciso se entregar aí na fé. Então é a fé que me leva a Deus. E aí a razão pode ser um instrumento, a razão pode ser um utensílio para alcançar a fé, alcançar a Deus, mas não só ela não basta. Esse é um ponto. O outro ponto é que o Agostinho é um cara marcado pela filosofia platônica. Então é bom que se diga o seguinte: a primeira metade da Idade Média é marcada com muita força pela filosofia platônica. E a segunda metade é marcada fortemente pela filosofia aristotélica. Então, o carinha da próxima semana, o Tomás, ele é um cara marcado profundamente pela filosofia do Aristóteles. Então, para facilitar, é assim: o Agostinho cristianiza Platão e o Tomás cristianiza Aristóteles. O que é que significa na prática a expressão Agostinho cristianizou Platão? Já ouviram falar a expressão cidade de Deus e cidade dos homens? Nada mais é do que o movimento do Agostinho de pegar o que o Platão chama de mundo sensível e chamar de cidade de Deus, cidade dos homens, e pegar o mundo das ideias e chamar de cidade de Deus, tá? Então, o Agostinho é dualista nesse sentido. Então, tem duas cidades, dois níveis, assim como Platão concebeu, né? E um nível sensível é inferior e o nível suprassensível, o nível inteligível, o nível metafísico, né, é superior. E esse é um outro ponto. Terceiro, por que Agostinho também fica marcado aí na história da filosofia? Justamente por essa reflexão que eu falei lá atrás sobre ele, a ideia de se Deus existe, por que o mal existe, né? Se Deus criou tudo e o mal existe, Deus criou o mal, então se Deus criou tudo e Deus criou o mal, Deus não é bom e perfeito como dizem, porque ele criou algo que é imperfeito, ele criou algo ruim. E aquela ideia do Gênesis de que ele viu tudo e viu que tudo era bom, ele criou tudo e viu que tudo era bom, é falsa. E até abro um parêntese super rápido aqui, que semana passada eu reassisti o filme Deus é Brasileiro, e assisti, né, e tava lembrando aí dessa galerinha da Idade Média e tal. E é interessante perceber o movimento, não sei se vocês já viram, mas se não viram, veja como é a relação de Deus, do Deus da história, do filme, com o caderno dele. Ele passa o tempo inteiro anotando coisas para melhorar o mundo, mas no final, isso aí é só um detalhe da história que ninguém liga, então eu posso contar na spoiler do final do filme diretamente. No final ele joga o caderno fora. Fica daí a entender o seguinte, ó: por mais problema que tem isso daqui é bom, assim, isso aqui é legal. Bem, fechando esse parêntese. Pra pergunta, se Deus criou tudo e Deus é bom, né? Por que o mal existe? Então Deus teria criado o mal. Agostinho responde o seguinte: gente, vocês se enganaram. O mal não existe, né? Então, o que é que vocês chamam de mal? O mal não existe. O que é que eu quero dizer com isso? O mal não existe. O mal não teria uma existência ontológica. Significa dizer o seguinte, ó: eu existo, eu, Carlos, existo, Paloma existe, Thaís existe, Juliana existe, Kelly existe, Lorena existe. Nós existimos. Só que o mal não existe. Ou seja, o mal não é uma coisa. O mal não é um corpo. O mal não tem um corpo. O mal não é uma substância, né? Então, você não vai ver o mal passeando por aí. Significa dizer, o que é o mal? O mal é tudo aquilo onde Deus não está. Simplesmente. Então, o Agostinho vai argumentar o seguinte, ó: como cristão, que era, vai defender a tese de que Deus, de fato, como está escrito no Gênesis, cria o mundo, e Deus, de fato, cria um mundo bom. Só que onde não há Deus, há o mal.
Para isso ficar mais claro, a gente precisa entender quem é Deus, né, para Agostinho. Precisa entender quem é o homem, para Agostinho, né? E aí vai deixar muito mais claro aí pra gente o que eu quero dizer com Deus e o mal não tem relação nenhuma. Vamos lá. Deus. Deus não pode ser compreendido de forma corpórea. Ele está fora do tempo e do espaço. Além de ser o supremo bem, eterno, imutável, inviolável, incorruptível e a verdade. Então, os seres com fim, né, como nós, seres humanos, né, seres que têm limitações, seres que mudam, são inferiores aos seres que não mudam, que são eternos. Primeiro ponto. Segundo, Deus criou tudo, né? O ser eterno criou tudo. Inclusive o universo, inclusive o tempo, inclusive a matéria. Então tudo isso daqui é criatura, né? E o tempo implica em mudança, implica em corrupção. Ou seja, Deus está fora do tempo, né? O Deus cristão aqui, que o Agostinho está concebendo, ele é eterno, inclusive porque ele está fora do tempo. Então ele está ali, ele é maior que o tempo é criatura divina. A matéria é criatura divina. Então Deus seria, então, eterno. O que mais? Ele precisa entender isso, primeiro. Deus é um ser eterno, perfeito e imutável, que está fora das limitações do espaço e do tempo. O ser humano, além de ser limitado, mutável, além de estar no mundo, diferente dos animais, como um tubarão, como um leão, como um cachorro, como um gato, enfim, como qualquer outra coisa, o ser humano é livre. Significa dizer o seguinte: o que é o mal? O mal é toda escolha humana, toda ação humana em que ele se afasta de Deus. Onde não há Deus, há o mal. Então, é o mesmo lance da ideia da luz e das trevas. Onde não há luz, há trevas. O que é o escuro, a ausência de luz. E por que eu estou falando do ser humano propriamente? O exemplo que eu sempre dou para falar de ética, para falar de liberdade, porque só a ética onde há liberdade, é a ideia do tubarão. Do tubarão que mordeu um banhista, né? Como a gente está sem sair de casa, eu vou dar outro exemplo do cachorro que corre atrás de você na rua. Veja, o tubarão que come o banhista, assim como o cachorro que corre atrás da gente na rua, nenhum dos dois é livre, ou seja, nenhum dos dois escolhe, eles seguem instintos. O tubarão está com fome. Se ninguém sabe, nós somos carne, né? Ou seja, nós estamos na lista de possíveis alimentos de um tubarão. Então, se o tubarão está com fome e está me vendo, ou está vendo qualquer um da gente aqui presente, e ele vai lá e vai para cima da gente, sempre vai dizer, eu estou com fome, estou querendo suprir uma necessidade. O tubarão ele não vai no mercado, ele não vai no açougue comprar carne. Ele segue instinto, né? E aí não há o mal. Então, eu não queria ser o banhista, né? Mas eu não posso prender um tubarão, porque um tubarão mordeu um banhista, né? Ou, enfim, um surfista que tá por ali tomando banho de praia, né? Ou seja, só a liberdade, só a ética onde há liberdade, só há mal onde há escolha. Então, se eu estou obrigando alguém a fazer algo, e não é à toa aqui na Constituição, né? Se você prova que você foi obrigado a cometer um crime, a sua pena vai ser menor que o mandante do crime, porque você não está sendo bem livre, né? Vamos pensar, na minha casa tem uma bomba, e essa bomba vai explodir e vai matar todo mundo que eu gosto. Então, só que isso não vai acontecer se eu roubar o banco. Aí eu vou lá e roubo o banco porque eu fui obrigado. É diferente da pessoa que botou a bomba na minha casa e me obrigou a roubar o banco. Ou seja, o Agostinho fala o seguinte: a liberdade é a nossa responsabilidade diante das escolhas. Eu escolho fazer o mal. Então o mal não seria uma coisa. O mal seria a ausência de bem. O mal seria a ausência de Deus. Tá? Então eu escolho, eu sou responsável. E tem até uma música. Como é o nome do menino que canta essa música? Tomara que vocês conheçam. Ele é um cantor de rap de Vitória, do Espírito Santo. César MC. Tem uma música dele, que eu não vou lembrar o nome, que ele fala o seguinte:
Deus criou o mundo, mas também nos deu a caneta, né? Se vocês ouvirem essa música, a Thaís conhece, coloca o nome da música aí, se você lembrar também, Thaís. Que ele fala, né, que Deus criou o mundo, mas também nos deu a caneta. A ideia é de que o seguinte, nós somos corresponsáveis pelo mundo, na ótica cristã. Ser cristão, né, pensar como Agostinho está pensando aqui, significa dizer o seguinte, não é que tudo que tem no mundo eu vou colocar na responsabilidade de Deus, na conta de Deus. Deus é culpado. Não, eu sou livre. Ou seja, os males que tem, o que eu chamo de mal no mundo, o que eu chamo de problema no mundo, foi criação nossa e, consequentemente, nossa responsabilidade. Tá? Então eu escolho aí fazer o mal, eu escolho aí me afastar do bem, eu escolho aí me afastar de Deus. Se eu escolho, eu sou o responsável. E eu não posso colocar na conta de Deus algo que está na minha conta. Eu não posso atribuir a Deus algo que é minha responsabilidade. Tá? Então, o mal não é uma coisa. O mal é o afastar-se de Deus. Consequentemente, aí o problema é do livre-arbítrio. E alguém poderia falar o seguinte, ó. Se o problema de tudo é a liberdade, por que Deus não... Por que Deus, na lógica cristã, né, obviamente, nos cria livres e não nos cria como robôs? Então não faria sentido. Nós seríamos animais iguais aos outros, né, seguindo instinto ou só programados. E também não haveria nem bem, nem mal, porque não há liberdade. Só é possível falar sobre bem e sobre mal onde há liberdade. Se não há liberdade, não há nem bem nem mal. Só as coisas são como são ali, pronto. O lance do tubarão. Não há um bem ou um mal no tubarão morder um banhista, levar uma perna de um banhista. Há um fato: o tubarão levou a perna de um banhista. Agora eu não posso julgar o tubarão, não denunciar o tubarão, prestar uma queixa contra o tubarão, porque ele não é livre. Tá? E aí tem até um filme com o Will Smith, Eu, Robô, que tem um debate muito bom sobre liberdade. A ideia do robô ser programado e a gente ser livre. Fica essa indicação também. Aí eu escrevi o seguinte aqui, ó, para tentar fechar essa ideia de Deus e o mal e a gente e o mal. Uma citação que eu coloquei aqui. Por isso, quando queria ou não queria uma coisa, tinha a certeza absoluta de que não era outro, senão eu, quem queria ou não queria. Experimentando cada vez mais que aí estava a causa do meu pecado. É uma citação. Não coloquei o livro que eu estou retirando essa citação. Mas o fato é, eu sou livre. Então, por mais que eu queira o bem, eu posso fazer o mal. Então, por mais que eu queira ser bom o tempo todo, eu posso fazer o mal. Tá? Eu posso. E eu sou livre, eu vou ser responsável. E ainda no filme Deus é Brasileiro, e aí agora eu posso comentar, tô contando muita spoiler do filme, mas paciência. Eu acho que vale a pena a gente... Depois vocês veem como o filme é legal, o spoiler não faz mal. No filme Deus é Brasileiro, tem uma situação que um ateu dialoga com Deus. Para entender o poder da liberdade, esse filme é muito interessante nesse sentido de que... Eu não entendi sua pergunta, Thaís. A liberdade significa dizer o seguinte, ó, pode até ser verdade que Deus exista, pode até ser verdade que esse Deus que existe tenha me criado, mas mesmo que Deus exista e ele tenha me criado, eu sou livre. Significa dizer o seguinte, eu posso ir contra ele. No filme Deus é Brasileiro tem essa cena. Então, por mais poderoso que Deus seja, o poder dele nada afeta a minha liberdade. Ou seja, eu sou tão livre, mas tão livre, que eu posso ir contra ele. Tá? E esse filme tem esse debate, tem essa situação do homem que se coloca, inclusive, contra Deus. Ó, a minha palavra também tem força.
Eu sou livre. Você não pode me obrigar a nada. Eu posso ir contra você, inclusive. Tá? Então, esse é o poder da liberdade. Né? O livre-arbítrio, a capacidade de deliberar e, consequentemente, aceitar as consequências do que eu tô escolhendo. Porque a ideia também é o seguinte, a galera quer ser livre no ponto de vista de que eu escolho o que eu quero, mas não quer aceitar a responsabilidade. Mas eu não posso falar de liberdade sem falar de responsabilidade, ou seja, eu escolho e arco com as consequências da minha escolha. Eu escolho e sou responsável por tudo que vai acontecer depois da minha escolha. Tenho que assumir os riscos. Então, gente, já tem uns 40 minutos que eu tô falando aqui. Eu queria muito ouvir vocês. O que é que vocês acham? O que é que vocês entenderam, não entenderam de Deus, do mal, da liberdade, da Idade Média? Enfim, comentem, por favor. Pessoas? Ó, aqui a indicação da música, a canção infantil do César MC, que tem esse debate aí sobre. Também tem esse debate aí sobre liberdade. Pois é, Lorena. Então, muito do que eu tô falando aqui, nós vemos ou numa TV, ou numa conversa com pessoas que são cristãs. É, pois é, esses questionamentos ainda, essas imposições do cristianismo acontecem. Por mais que tenham setores do cristianismo que caminham por outra perspectiva, e eu vou dar um exemplo aqui. Tem um cara que eu gosto muito, chamado Henrique Vieira. Ele é pastor batista. E a lógica, não só ele, né? No catolicismo também tem uma galera, outras religiões também tem. Mas como ele está falando de cristianismo, a lógica que ele analisa Deus é uma lógica não do Deus do poder, é uma lógica do Deus que cuida. Então, eu li um livro, inclusive, recentemente. Não tem PDF dele, infelizmente, mas o nome do livro é Se Deus Existe, Por que a Pobreza? E aí, nesse livro, o autor, que é um coreano erradicado no Brasil, né? É um coreano que mora no Brasil há muito tempo, não sei se ele se naturalizou. Ele fala o seguinte, no livro dele. Essa ideia do Deus que tudo pode, na verdade, deveria ser a ideia de um Deus que tudo ama. Porque, na lógica do Evangelho, o que nós temos é o seguinte: em nenhum momento no Evangelho o poder, a onipotência, supera o amor. Então, ou seja, ou o amor é maior que a onipotência, ou o amor é a verdadeira onipotência. É uma reflexão que o Jung Musung coloca nesse livro. Então, quem quiser entender o cristianismo por outra perspectiva, eu indico o Jung Musung, porque deixa eu anotar o nome dele aqui. É um carinha que está refletindo junto com o Henrique Vieira e tantos outros a partir de outra lógica. Cadê os comentários? Deus escreve planos de paz, mas também nos dá a caneta. E nós escrevemos a vida, iPhones, a fome, a seca. É o trecho da música do César MC. Obrigado. Ah, o espiritismo tem muito do que, Lorena? Comentei pra gente. E a Thaís falando que, infelizmente, muitas vertentes cristãs colocam Deus como um Deus que pune. Pois é, porque é importante pra essa galerinha que quer poder um Deus forte, né? Pra poder controlar. Ah, massa. O pensamento de que o amor é superior ao poder, né? Forte no espiritismo.
Massa. É... E eu acho importante a gente refletir sobre a Idade Média, sobre esses pontos do cristianismo, fazendo paralelos com hoje, né, de fato. Porque, beleza, vamos entender os conceitos, o Agostinho colocando a relação entre fé e razão, o Agostinho colocando a relação de Deus e a gente e o mal, importante. Compreender os conceitos, cair na prova e tal. Mas é importante fazer pontos com hoje, porque por mais que eu não queira, o Brasil é um país de pessoas religiosas, né? Então você tem aí 90 e tantos por cento, acho que 98%, talvez um pouquinho menos. Mas tem muita gente no Brasil que tem algum credo religioso, né? Tem alguma religião. Então, debater a função da religião na vida das pessoas é importante. Debater o diálogo, o fraterno diálogo entre as religiões é importante. E denunciar a imposição de religiões também é importante, né? Denunciar o poder que algumas religiões estão usando, né? Levando esse é o pastor, o sacerdote de forma geral, não só a figura do pastor, mas os sacerdotes que levam lideranças políticas para frente para a igreja, para o culto, para a celebração, para a reza, e dizem, não, votem nele porque ele é o cara, ou tal pessoa é o diabo, tal pessoa é o mal, não votem. Então há abusos acontecendo que precisam ser identificados e precisam ser denunciados. Eu, por exemplo, né, como trabalho também com uma perspectiva religiosa, como tem atividades religiosas aí por alguns lugares, já tive o desprazer de ver muita coisa triste assim. Uma que eu lembro agora é o que aconteceu com o João de Deus recentemente. Pois é, eu queria inclusive ver a série, né? Tem uma série do João de Deus que eu queria muito ver, mas eu não conseguia baixar. Eu só vi alguns comentários, teve uma live, deixa eu ver aqui, se eu acho a live, vou postar aqui no chat. Eu tive numa igreja, fui participar de um evento e tal. E aí, o evento era de alguns dias, era uma semana de evento. E eu fui num dia que não era meu. Acabei não vendo na Globo. É a série. E aí eu fui num dia que não era que eu ia dar formação, fui ver outra formação. Eu cheguei um pouquinho cheguei 10 minutos atrasado. Quando eu chego no espaço, que ia ser a formação, a pessoa que estava dando a formação estava falando sobre ideologia de gênero, né? Que eu já deixo claro aqui que é uma coisa que não existe, estão inventando. Bem, e aí o palestrante falava: vocês querem que seus filhos virem homossexuais? O mundo tá assim, começou a falar um monte de coisa, um monte de loucura, e o povo gritando. Acho que tinha umas 200 pessoas nessa formação. E aí quando ele gritava: vocês querem que seus filhos virem homossexuais? Aí o povo gritava: não. Eu falei: gente, onde é que eu tô? Então, tipo, o que esse cara tá dizendo? Primeiro ele tá dizendo que as pessoas escolhem, como escolhem uma camisa, né? Se eu sou gay ou não, né? E segundo, que existe uma imposição de setores da sociedade para formar um exército de LGBTs, porque eles são contra a família. Velho, é um negócio assim que é bizarro. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de discutir, falam tanto de amor que esquecem de praticar. Pois é, bem surreal mesmo. Toda vez que eu tenho a oportunidade de pensar essa questão religiosa por outras perspectivas, eu faço, né? Inclusive, eu passei por um episódio também que estava dando uma aula de filosofia contemporânea para uma turma de pessoas religiosas. E eu fui... uma galerinha se articulou contra mim nesse espaço, porque eu seria um problema para a fé delas. Então, tipo, gente, eu não tô aqui pra dar catequese, eu não tô aqui pra dar escola dominical, não é escola bíblica. Eu tô aqui pra falar de filosofia contemporânea. E aí várias pessoas ficaram profundamente chateadas comigo, porque eu tava dando aula de filosofia contemporânea. Então, tipo, eu não posso passar por filosofia contemporânea, eu no caso, né? Eu, Carlos, não posso passar...
Eu não posso passar por filosofia contemporânea sem discutir questões políticas e questões de gênero. Então, se eu vou falar de filosofia contemporânea, eu preciso falar de Simone de Beauvoir, por exemplo, de Angela Davis, Judith Butler. Eu não posso passar por filosofia contemporânea sem tocar nesses nomes que discutem política, que discutem política, que discutem gênero. Então, é um debate que eu acho fundamental, independente de onde eu estiver. E aí, enfim, fui atacado aí por alguns alunos. Bem, comentários aqui. A Thaís falando que é horrível, que a galera fala de amor, mas esquece de praticar, né? De fato. A Lorena falando que é surreal e que é uma fé muito frágil. De fato, é uma fé muito frágil. E acontece uma distorção. Concordo plenamente, né? De amar ao próximo, de amar a todos, para amar quem eu quero, quem eu escolho amar. Exatamente. Deixa eu ver se eu acho se eu achar o Paixão Classroom, ou a live com a diretora, a produtora do documentário do João de Deus. Não achei aqui no YouTube agora. Cadê, gente? Depois eu acho. Não achei agora. Bem, eu acho que por hoje era isso. Se não tiver mais dúvidas. Se não tiver, eu só queria fazer uma indicação que não tem nada a ver. O nome do livro do Jung Mossung é Se Deus Existe, Porque Há Pobreza. E não é o Jung da psicanálise não, tá? É o Jung Mossung, eu coloquei o nome dele aqui no comentário. Se Deus Existe, Porque Há Pobreza. Ele tem vários livros. O interessante dele e das pessoas que ele trabalha junto é que eles estão discutindo teologia no mesmo e economia juntos. Então tem vários debates deles. Inclusive eles deram um curso sobre teologia e capitalismo agora. Se eu achar, manda o link. Deixa eu ver se eu acho agora. Tem um canal no YouTube chamado Teologia e Capitalismo como Religião. Nesse canal, tem vários cursos do Jung Mossung, várias aulas, que também tem um Facebook com esse mesmo nome, que estão discutindo, né, a questão da relação entre religião e economia. Fica a dica aí cultural pro final de semana, umas aulinhas com o Jung Mossung sobre religião e economia. Então, a aula sobre Agostinho a gente encerra. Valeu. Eu só vou